Mãe, arruma suas malas. Vamos fazer uma viagem especial só para você. Essas foram as palavras que meu filho Diego me disse numa tarde de terça-feira. Palavras que encheram meu coração de alegria e esperança, sem que eu soubesse que eram apenas o começo da maior traição que uma mãe poderia sofrer. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Marlene, tenho 68 anos, e há 3 anos vivo sozinha nesta casa que construí junto com meu falecido marido Jorge. Desde que ele partiu, vítima de um câncer agressivo que o levou em apenas 6 meses, meus dias se tornaram uma rotina silenciosa e previsível. Acordar, fazer café, cuidar do jardim que Jorge tanto amava, assistir televisão e dormir esperando que o dia seguinte trouxesse alguma novidade. As visitas do meu filho Diego eram raras. Uma vez por mês, se eu tivesse sorte. Ele sempre chegava apressado. Ficava no máximo 2 horas. Reclamava do trânsito, do trabalho, das contas, e ia embora com a mesma pressa com que chegou. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Diego tinha 42 anos, uma empresa de consultoria financeira, uma esposa chamada Patrícia, e uma vida agitada que eu não queria atrapalhar. Mas naquela terça-feira, algo era diferente. Diego apareceu na minha porta com um sorriso largo que eu não via há anos, desde quando ele era adolescente e conseguia alguma conquista importante. Seus olhos brilhavam de uma forma que me fez lembrar do menino carinhoso que ele foi um dia, antes que a vida adulta o transformasse nesse homem sempre ocupado e distante. Mãe, tenho uma surpresa para você. Ele anunciou entrando na sala e me abraçando com um entusiasmo incomum. Eu e a Patrícia estávamos conversando e percebemos que você merece um descanso, uma renovação. Você passou 3 anos presa nesta casa sozinha, de luto. Está na hora de viver de novo. Meu coração se encheu de emoção. Finalmente meu filho estava me vendo, me enxergando como pessoa, reconhecendo minha solidão. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Diego, querido, o que você está querendo dizer? Estou dizendo que vamos fazer uma viagem. Uma viagem especial só para você, mãe. Um lugar onde você vai poder descansar, conhecer pessoas novas, participar de atividades, ser cuidada. Você merece isso. Aquelas palavras eram como música para meus ouvidos. Há quanto tempo eu sonhava em viajar novamente? Jorge e eu costumávamos fazer pequenas viagens pelo interior, conhecer cidades históricas, ficar em pousadas charmosas. Depois que ele faleceu, nunca mais saí da cidade. O mundo lá fora parecia grande e assustador demais para uma viúva sozinha. Quando seria essa viagem? Perguntei tentando controlar a empolgação. Amanhã, mãe. Amanhã de manhã. Eu venho te buscar às 9h, então vai arrumando suas coisas. Leva roupas confortáveis, seus remédios, aqueles livros que você gosta de ler. Vai ser uma experiência incrível, você vai ver. Depois que Diego foi embora, fiquei flutuando pela casa. Liguei para minha vizinha Dona Rosa contando a novidade. Que filho maravilhoso você tem, Marlene. Poucos filhos se lembram das mães dessa forma hoje em dia. Ela comentou. E eu concordei com orgulho no peito. Passei a noite inteira acordada, arrumando e desarrumando a mala. O que levar? Quantos dias ficaríamos? Diego não havia dado detalhes, mas eu não quis perguntar demais para não parecer desconfiada ou desagradecida. Coloquei minhas melhores roupas, aquele vestido floral que comprei mas nunca usei, a blusa azul que Jorge dizia que realçava meus olhos, 3 calças confortáveis, meu casaco favorito. Arrumei também minha nécessaire com todos os remédios, os para pressão, os para colesterol, aquele para a ansiedade que o médico havia receitado depois que Jorge morreu. Coloquei meus livros preferidos, algumas fotos de família, meu rosário que ganhei da minha mãe. Olhei ao redor da casa. A sala com os móveis que escolhemos juntos. A cozinha onde preparei milhares de refeições para minha família. O jardim que Jorge plantou árvore por árvore. Senti uma pontada de melancolia, mas rapidamente a afastei. Era apenas uma viagem. Eu voltaria logo. Na manhã seguinte, acordei às 6h, ansiosa e empolgada. Tomei banho, vesti uma roupa bonita, mas confortável para a viagem. E esperei na sala com minha mala ao lado. Às 9h em ponto,
Ouvi a buzina do carro de Diego na rua. Pronta para a aventura, mãe? Ele perguntou ao pegar minha mala e colocá-la no porta-malas. Prontíssima, respondi, entrando no carro com um sorriso que não conseguia conter. Enquanto saíamos da cidade, eu observava a paisagem pela janela, sentindo uma liberdade que não experimentava há anos. Diego dirigia em silêncio, ocasionalmente checando o GPS no celular. Tentei puxar conversa algumas vezes, mas ele parecia concentrado na estrada. Minha mente vagava entre memórias felizes e expectativas sobre o que viria. Finalmente meu filho estava demonstrando cuidado. Finalmente, eu não estava mais sozinha. A viagem durou quase 3 horas. Saímos da cidade e pegamos a estrada que levava ao interior, passando por pequenas cidades, plantações e paisagens rurais. Eu aproveitava cada momento, observando o mundo lá fora que havia me negado por tanto tempo. Diego, para onde exatamente estamos indo? Perguntei depois de 2 horas de estrada. É surpresa, mãe, mas garanto que você vai adorar. É um lugar tranquilo, com muita natureza, perfeito para descansar. Suas palavras me acalmaram. Imaginei uma pousada no campo, talvez um spa, um desses lugares que aparecem em revistas onde pessoas da minha idade fazem caminhadas matinais e tomam chá de ervas. Mas quando começamos a entrar numa cidade pequena que a placa indicava como Santo Antônio do Vale, algo no semblante de Diego mudou. Ele ficou mais tenso, segurando o volante com mais força, o maxilar apertado. Tentei ignorar, atribuindo a concentração para encontrar o lugar. O carro seguiu por ruas de paralelepípedo, passando por casas simples e comércio local, até começar a subir uma ladeira que levava a uma área mais afastada. No topo da colina, avistei um portão grande de ferro pintado de branco, e meu coração deu um pulo estranho. Não de alegria, mas de apreensão. Havia uma placa ao lado do portão. Quando consegui ler o que estava escrito, senti meu sangue gelar. Lar de Idosos Esperança. Cuidando com amor desde 1987. Diego, minha voz saiu trêmula. Por que estamos parando num lar de idosos? Ele estacionou o carro em frente ao portão e desligou o motor. Por um longo momento, não disse nada. Apenas ficou olhando para o volante, evitando meu olhar. É que... Mãe, eu queria que você conhecesse este lugar. É muito bonito. Tem uma estrutura incrível. Achei que seria interessante você ver como funcionam esses lares modernos. Algo dentro de mim começou a gritar que havia algo errado, mas eu não queria acreditar. Não queria que minha mente fosse para aquele lugar escuro onde as suspeitas viviam. Tudo bem, podemos visitar, disse, tentando manter a voz calma. Mas depois, seguimos para a pousada, certo? Diego não respondeu. Apenas saiu do carro e abriu meu porta-malas. Quando vi que ele estava tirando minha mala de lá, meu coração disparou. Diego, por que está tirando minha mala? Vem, mãe. Vamos entrar. Tem pessoas esperando para te receber. Minhas pernas tremiam quando desci do carro. Ele tocou a campainha do portão, e uma senhora de uniforme branco apareceu com um sorriso gentil. Dona Marlene, estávamos esperando a senhora. Sou irmã Luciana, coordenadora do Lar Esperança. Seja bem-vinda. Olhei para Diego, buscando explicações, mas ele evitava meu olhar. Seguimos irmã Luciana por um caminho pavimentado, ladeado por jardins bem cuidados. O lugar era realmente bonito. Um prédio térreo amplo, pintado de amarelo claro, com varandas e áreas verdes. Idosos sentados em cadeiras de balanço nos observavam passar. Entramos numa recepção acolhedora com paredes decoradas, sofás confortáveis e o cheiro de café fresco. Foi aí que Diego finalmente falou, e suas palavras destruíram meu mundo. Mãe, este é o lugar que eu falei, sua nova casa. Eu travei, simplesmente travei, como se meu cérebro tivesse desligado por alguns segundos para se proteger daquela informação. O quê? Foi tudo que consegui sussurrar. Olha, vai ser como umas férias prolongadas, tá? Um tempo para você descansar, fazer amizades, participar de atividades. Aqui tem tudo o que você precisa. Enfermeiras, médicos, alimentação, entretenimento. Diego. Minhas pernas começaram a fraquejar e precisei me apoiar no braço de uma poltrona. Você...
Você me trouxe para me deixar num asilo? Não é asilo, mãe. É um lar de idosos, é diferente. Olha que lugar bonito. Tem jardim, tem sala de TV, fazem passeios. Você me enganou. As palavras saíram como um soco que eu precisava dar em mim mesma para acordar daquele pesadelo. Você disse que íamos fazer uma viagem especial. Me fez arrumar malas achando que era passeio, férias. E é para seu bem, mãe. Você tá sozinha naquela casa enorme, isolada do mundo, sem ninguém para cuidar de você. Aqui você vai ter companhia, estrutura, segurança. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para casa. Diego, por favor, me leva de volta para casa. Irmã Luciana, que havia testemunhado toda a cena com uma expressão de pena no rosto, tentou intervir gentilmente. Dona Marlene, entendo que seja um choque, mas garanto que aqui a senhora será muito bem cuidada. Temos uma equipe maravilhosa, atividades diárias. Eu não quero ser cuidada aqui, eu gritei, surpreendendo até a mim mesma. Eu quero ir para minha casa. Diego, você não pode fazer isso comigo. Mas quando olhei nos olhos do meu filho, vi algo que nunca havia visto antes. Determinação fria e distante. Ele já havia tomado a decisão, e nada que eu dissesse mudaria isso. Diego, me explica o que está acontecendo. Por favor, filho, me explica direito. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o braço dele, implorando por alguma explicação que fizesse sentido, alguma razão que justificasse aquela traição. Ele suspirou pesadamente, como se eu fosse um problema cansativo que ele precisava resolver. Mãe, senta aqui. Vamos conversar com calma. Sentei no sofá da recepção, meu corpo todo trêmulo. Diego puxou uma cadeira e ficou à minha frente, mas manteve distância, como se tivesse medo de que eu o tocasse. Olha, eu e a Patrícia temos conversado muito sobre isso nos últimos meses. A verdade é que cuidar de você tem sido pesado demais pra gente. Eu trabalho o dia inteiro, tenho uma empresa para gerenciar, contas para pagar, uma vida para tocar. Mas, filho, eu não pedi para você cuidar de mim. Eu me viro sozinha na minha casa, sempre me virei. Sozinha? Ele deu uma risada amarga. Mãe, você me liga toda semana reclamando de solidão. Diz que a casa tá muito grande, que tem medo à noite, que sente falta de companhia. Isso é uma pressão psicológica enorme em cima de mim. Senti como se tivesse levado um tapa. Eu só queria conversar com você, dividir meus sentimentos. Não sabia que era um fardo. E não é só isso. Toda vez que eu vou te visitar, você quer que eu fique mais tempo, que eu faça isso ou aquilo na casa, que eu resolva problemas. A Patrícia reclama que nossos finais de semana sempre têm que incluir uma visita a você. Nossa vida de casal está sendo afetada. As lágrimas desciam sem parar pelo meu rosto. Diego, se eu soubesse que estava incomodando tanto, teria parado de ligar, de pedir visitas. Não é questão de parar de ligar, mãe. É questão de você precisar de cuidados que eu não posso mais dar. E aqui, ele gesticulou ao redor. Aqui você vai ter tudo isso. Enfermeiras 24 horas, médicos, companhia de outras pessoas da sua idade. É o melhor para você. O melhor para mim? Minha voz ganhou uma força que eu não sabia que tinha. O melhor para mim seria estar na minha casa que eu construí, que eu cuidei durante 40 anos. O melhor para mim seria ter um filho que me visitasse por amor, não por obrigação. Diego se levantou, visivelmente irritado. Olha, eu não vim aqui para brigar. A decisão está tomada. Você vai ficar aqui e é para seu próprio bem. Eu criei você sozinha. Eu gritei, levantando também. Quando seu pai morreu há 3 anos, você veio no velório, ficou 2 dias e sumiu. Eu fiquei sozinha processando a dor, organizando papéis, lidando com tudo. Onde estava sua preocupação comigo naquela época? Mãe, eu tinha trabalho, responsabilidades, e agora também tem. Então me devolve para minha casa e segue com suas responsabilidades. Eu não quero atrapalhar sua vida perfeita com Patrícia. Irmã Luciana, que havia saído discretamente durante nossa discussão, retornou naquele momento com uma pasta de documentos.
Seu filho já resolveu toda a parte burocrática, Dona Marlene. Assinou o contrato, pagou os primeiros meses. A realidade me atingiu como uma tonelada de tijolos. Você já tinha planejado tudo. Já tinha contratado este lugar antes mesmo de me trazer aqui. Diego não negou. Apenas pegou a caneta que irmã Luciana oferecia e começou a assinar papéis. Quanto tempo? Perguntei, minha voz agora um sussurro derrotado. Quanto tempo você pagou? 6 meses. Ele respondeu sem me olhar. Depois a gente vê como faz. 6 meses. Repeti as palavras como se fossem em outro idioma. Você está me abandonando por 6 meses. Não é abandono, mãe. Vou te visitar, claro. E você vai ter tudo o que precisa aqui. Mas eu sabia a verdade. Conhecia meu filho. As visitas rareariam até sumirem completamente. Aqueles 6 meses eram apenas o começo do meu descarte definitivo. O que eu fiz de errado? Perguntei, as lágrimas caindo em silêncio agora. Me diz, Diego, o que eu fiz para merecer isso? Trabalhei em 2 empregos para te dar boa educação. Nunca me casei de novo para me dedicar totalmente a você. Vendi joias da minha mãe para pagar sua faculdade. E agora? Mãe, para de dramatizar. Você não está sendo jogada na rua. Está sendo colocada num lugar digno, com estrutura. Ele terminou de assinar os papéis, entregou-os para a irmã Luciana e finalmente olhou para mim. Não havia remorso em seus olhos, apenas alívio, o alívio de quem finalmente se livrou de um peso inconveniente. Vou indo, tenho reunião à tarde. Ele pegou as chaves do carro do bolso. Diego, por favor. Segurei sua mão uma última vez. Me leva para casa. Eu prometo que nunca mais vou te ligar, nunca mais vou te pedir nada. Só me deixa voltar para minha casa. Ele soltou minha mão gentilmente, mas com firmeza. Você vai se acostumar, mãe. Vai ver que é melhor assim. E então ele simplesmente se virou e caminhou em direção à porta. Eu o segui, cambaleando, ainda esperando que ele voltasse atrás, que tudo fosse um pesadelo. Na porta, ele parou por 1 segundo e disse sem se virar. Tchau, mãe. Qualquer coisa, irmã Luciana tem meu telefone. Eu o vi atravessar o jardim, entrar no carro, ligar o motor. Pressionei meu rosto contra o vidro da porta, vendo o carro desaparecer portão abaixo. Foi só quando o carro sumiu completamente de vista que minhas pernas cederam e caí de joelhos no chão, soluçando como uma criança abandonada. Porque era exatamente isso que eu era. Uma mãe abandonada pelo filho que amou e criou, descartada como lixo quando se tornou inconveniente. Irmã Luciana me ajudou a levantar do chão com uma gentileza que contrastava cruelmente com a frieza do meu filho. Ela me levou até um quarto pequeno, mas limpo. Número 12, segundo a plaquinha na porta. Uma cama de solteiro com lençóis brancos, um armário simples, uma mesinha de cabeceira, uma poltrona gasta perto da janela. Esta é sua casa agora, Dona Marlene. Ela disse suavemente, colocando minha mala aos pés da cama. Sei que está difícil agora, mas prometo que vamos cuidar bem da senhora. Eu não respondi. Apenas me sentei na beirada da cama e olhei para o vazio. Irmã Luciana ficou mais alguns minutos, tentando conversar, mas minhas respostas eram monossílabas ou simplesmente silêncio. Eventualmente ela saiu, deixando-me sozinha naquele quarto que cheirava a desinfetante e solidão. Passei o resto daquele dia deitada na cama, encarando o teto branco descascado. Minha mente não conseguia processar o que havia acontecido. Algumas horas atrás eu estava empolgada com uma viagem prometida. Agora estava presa num asilo, abandonada pelo meu único filho. Quando anoiteceu, alguém bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Uma enfermeira jovem com um sorriso profissional. Dona Marlene, está na hora do jantar. A senhora vai descer para o refeitório? Não tenho fome, respondi, virando o rosto para a parede. Mas a senhora precisa se alimentar. Não tenho fome, repeti com mais firmeza. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois saiu levando a bandeja que havia trazido. Ouvi seus passos se afastando pelo corredor, misturados com vozes de outros residentes, televisões ligadas,
a vida acontecendo lá fora enquanto eu estava morta por dentro. O segundo dia foi igual ao primeiro. Recusei café da manhã, almoço, jantar. Irmã Luciana apareceu várias vezes, tentando conversar, me convencer a sair do quarto, a conhecer os outros moradores. Mas eu não queria conhecer ninguém. Não queria fazer parte daquele lugar. Se eu ficasse ali deitada, quieta, invisível, talvez Diego percebesse o erro que cometeu e viesse me buscar. No terceiro dia, meu corpo começou a sentir os efeitos da falta de comida. Estava fraca, tonta, mas não me importava. Parte de mim queria simplesmente desaparecer, deixar de existir, para que meu filho enfrentasse a culpa do que havia feito. Foi nesse dia que ouvi uma voz masculina pela primeira vez vindo da porta entreaberta do meu quarto. Irmã Luciana, posso entrar? Senhor Edmundo, não sei se é boa ideia. Ela não quer falar com ninguém. Deixa eu tentar. Sei como é passar por isso. Ouvi passos arrastados entrando no quarto, o som de uma bengala batendo no chão. Continuei de costas, olhando para a parede, mas senti a presença de alguém se sentando na poltrona perto da cama. Meu nome é Edmundo, disse a voz, grave e pausada. Tenho 72 anos e estou aqui há 2 anos. E sei exatamente o que você está sentindo agora, porque passei pela mesma coisa quando cheguei. Não respondi, mas também não pedi para ele sair. Minha filha me trouxe aqui dizendo que era só temporário, enquanto ela viajava a trabalho. 2 anos depois, ainda estou esperando ela voltar para me buscar. Ele deu uma risada seca, sem humor. Eventualmente você aprende que temporário é só uma palavra bonita para definitivo. As lágrimas começaram a descer novamente pelo meu rosto, molhando o travesseiro. Mas sabe o que eu também aprendi? Que a gente pode morrer aqui de tristeza, ou pode escolher viver apesar de tudo. Não é fácil, não vou mentir. Tem dias que ainda acordo com raiva, mas... Ele fez uma pausa. Também tem dias bons. Amizades verdadeiras, pequenas alegrias. Não quero estar aqui, murmurei, minha voz rouca de tanto chorar. Eu sei, eu também não queria, mas estamos. E agora temos que decidir o que fazer com isso. Ele ficou em silêncio por um momento, depois continuou. Vou voltar amanhã. E no dia seguinte. E no outro. Não precisa falar comigo se não quiser. Mas vou estar aqui, só para você saber que não está sozinha. E foi isso que ele fez. No quarto dia, Sr. Edmundo voltou e sentou-se na mesma poltrona. Ficou meia hora em silêncio. Depois se levantou e foi embora. No quinto dia, ele trouxe um livro e leu em voz alta. Trechos de poesia de Cecília Meirelles. Eu continuava de costas, mas escutava cada palavra. No sexto dia, irmã Luciana entrou mais séria. Dona Marlene, a senhora está há 6 dias sem se alimentar direito. Vou ter que chamar um médico para avaliar se precisamos de alimentação intravenosa. Algo naquelas palavras me fez reagir. Alimentação intravenosa. Eu havia cuidado do Jorge nos últimos dias dele no hospital, vendo tubos e agulhas invadindo seu corpo. A ideia de passar por isso me apavorou mais do que a fome. Eu vou comer, sussurrei. Sr. Edmundo, que estava na poltrona como sempre, sorriu gentilmente. Quer que eu faça companhia no refeitório? E assim, pela primeira vez em 6 dias, levantei daquela cama. Os dias seguintes foram um processo lento e doloroso de adaptação. Senhor. Edmundo manteve sua palavra e aparecia diariamente, às vezes apenas para fazer companhia em silêncio, outras vezes contando histórias de sua vida. Ele havia sido dono de uma empresa de transportes, tinha 3 filhos que raramente apareciam, e encontrou no asilo uma comunidade que sua própria família nunca lhe deu. Comecei a fazer pequenas refeições, a dar voltas curtas pelo jardim, a participar timidamente de algumas atividades. Não porque estava feliz ou aceitando minha situação, mas porque precisava sobreviver de alguma forma. A cada dia que passava sem notícias de Diego, a ferida no meu peito se aprofundava. Foi numa tarde de quinta-feira, 2 semanas após minha chegada, que irmã Luciana me chamou para uma conversa em seu escritório. Havia uma expressão preocupada em seu rosto que me deixou alerta. Dona Marlene, preciso conversar com a senhora sobre algo importante.
Pode se sentar? Sentei na cadeira à frente de sua mesa, meu coração já acelerando. Será que Diego havia ligado? Será que finalmente vinha me buscar? Recebi uma ligação hoje de uma imobiliária da sua cidade. Ela começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eles estavam procurando pela senhora para assinar alguns documentos finais sobre a venda de sua casa. O mundo parou. Venda da minha casa? Que venda? Eu não vendi minha casa. Irmã Luciana suspirou pesadamente. Foi o que eu imaginei. Dona Marlene, seu filho, ele vendeu sua casa. A transação foi concluída há 2 semanas, exatamente na época em que a senhora chegou aqui. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés pela segunda vez. Não. Não é possível. Diego não faria isso. Aquela casa é minha. Eu construí com meu marido. Eu tenho a escritura. Pelo que entendi da conversa, ele tinha uma procuração sua. Usou essa procuração para fazer a venda. Mas eu nunca dei procuração para ele. Minha voz saiu quase num grito. Nunca assinei nada disso. Irmã Luciana me olhou com uma compaixão profunda que me fez entender. Ela sabia mais do que estava dizendo. Dona Marlene, infelizmente casos assim são mais comuns do que a senhora imagina. Filhos que se aproveitam da vulnerabilidade dos pais idosos, forjam documentos, fazem procurações fraudulentas. A sala começou a girar. Segurei nos braços da cadeira para não cair. Ele vendeu minha casa? A casa onde criei ele. Onde vivi 40 anos da minha vida. Segundo a imobiliária, a casa foi vendida por R$850 mil. 850 mil reais. Uma fortuna. O patrimônio de uma vida inteira de trabalho, sacrifício, suor. E quanto ele pagou aqui? Perguntei, minha voz tremendo. Quanto custam esses 6 meses que ele contratou? Irmã Luciana hesitou, mas depois abriu uma pasta e mostrou o contrato. 18 mil reais pelos 6 meses, 3 mil por mês. Eu fiz as contas mentalmente, mesmo com a cabeça girando. Diego vendeu minha casa por 850 mil reais e usou apenas 18 mil para me depositar num asilo. Ele ficou com 832 mil reais. Meu dinheiro, minha vida, meu suor. Ele me roubou, sussurrei, as lágrimas começando a descer. Não foi só abandono. Ele me roubou. Sinto muito, Dona Marlene. Sinto muito mesmo. Passei os próximos 3 dias em estado de choque novamente. A traição havia tomado proporções que minha mente não conseguia processar completamente. Diego não apenas me descartou. Ele planejou meticulosamente me roubar tudo o que eu tinha. A viagem não foi uma ideia súbita de cuidado. Foi planejada para coincidir exatamente com a venda da casa. Ele me tirou de lá para que eu não atrapalhasse a transação. Cada palavra doce, cada promessa de viagem especial, cada sorriso, tudo era mentira. Sr. Edmundo, quando contei a ele, ficou visivelmente abalado. Marlene, isso é crime. Isso não pode ficar assim. O que eu posso fazer? Sou uma velha de 68 anos abandonada num asilo. Ele tem dinheiro, advogados, provavelmente, uma vida estruturada. A senhora tem razão do seu lado, ele disse com firmeza. E tem pessoas aqui que podem ajudar. Foi assim que Sr. Edmundo me levou novamente ao escritório de Irmã Luciana naquela tarde. Mas dessa vez, havia outra pessoa esperando. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos curtos grisalhos, óculos de armação vermelha e olhos que transmitiam inteligência e determinação. Dona Marlene, esta é a doutora Teresa, apresentou Irmã Luciana. Ela é advogada e faz trabalho voluntário aqui no lar. Contei a ela sobre sua situação. Doutora Teresa estendeu a mão com um sorriso encorajador. É um prazer conhecê-la, Dona Marlene. E quero que saiba. Vamos recuperar tudo o que tiraram da senhora. Doutora Teresa passou aquela tarde inteira ouvindo minha história, fazendo anotações meticulosas e fazendo perguntas que mostravam sua experiência. Quando terminei de relatar tudo, desde a promessa da viagem até a descoberta da venda da casa, ela fechou seu caderno e me olhou com seriedade. Dona Marlene, o caso da senhora é grave, mas temos elementos fortes para uma ação judicial. Vou precisar de alguns dias para reunir documentos e preparar a petição inicial. Enquanto isso,
preciso que a senhora faça algo importante. O quê? Perguntei, ainda me sentindo pequena e impotente. Preciso que a senhora viva. Que saia desse quarto, que participe das atividades, que se fortaleça, porque quando esse processo começar, vai ser uma batalha, e você precisa estar forte para enfrentá-la. Nos dias seguintes, foi exatamente o que tentei fazer. Senhor, Edmundo tornou-se meu guia nessa jornada de redescoberta. Ele me apresentou aos outros residentes. Dona Carmen, que fazia crochê lindamente. Seu Antônio, que tocava violão nas tardes de domingo. Dona Hilda, que tinha um humor afiado e me fazia rir mesmo nos momentos difíceis. Vem comigo, disse Sr. Edmundo numa manhã de terça-feira, 3 semanas após minha chegada. Quero te mostrar uma coisa. Ele me levou até uma sala que eu nunca havia entrado, a sala de artesanato. Havia mesas cobertas com tecidos, linhas, tintas, pincéis, argila. 3 senhoras trabalhavam concentradas em seus projetos. Dona Marlene, estas são as nossas artistas residentes, apresentou o Sr. Edmundo com orgulho. Elas fazem peças incríveis que inclusive vendemos online para ajudar a complementar as despesas do lar. Uma das senhoras, Dona Beatriz, me convidou para sentar ao seu lado. Você sabe fazer algum tipo de artesanato, querida? Eu costumava fazer panos de prato pintados quando era mais jovem. Respondi timidamente. Minha mãe me ensinou. Então ainda sabe. Vem, vou te dar material. Vamos ver se as mãos ainda lembram. Foi estranho pegar um pincel novamente depois de tantos anos. Meus dedos estavam enferrujados, minhas linhas tortas, mas havia algo profundamente terapêutico naquele ato de criar. Por 2 horas, esqueci de Diego, da traição, da casa vendida. Existia apenas eu, o tecido branco e as cores ganhando vida. Quando terminei minha primeira peça, um pano de prato simples com flores azuis, Dona Beatriz examinou com olhos críticos de especialista. Tem talento, menina. Com prática, essas peças podem vender bem. Vender? A ideia pareceu absurda. Quem compraria algo feito por mim? Você ficaria surpresa. Ela sorriu. Temos uma loja online. As pessoas adoram artesanato feito por idosos. Dizem que tem alma, que lembra da vovó. Nos dias seguintes, a sala de artesanato tornou-se meu refúgio. Eu ia pela manhã após o café e ficava até a hora do almoço, pintando panos de prato, aprendendo a fazer bordados mais complexos, experimentando com cores e padrões. Minhas mãos, que estavam paradas há tanto tempo, redescobriam o prazer de criar. Foi irmã Luciana quem me mostrou a página da loja online do lar. Olha, Dona Marlene, já vendemos 3 peças suas. Olhei para a tela do computador incrédula. 3 panos de prato que eu havia feito estavam marcados como vendido, cada um por R$ 45. Eram apenas R$ 135, mas era meu, feito por mim, valorizado por alguém em algum lugar. As pessoas até deixaram comentários, apontou irmã Luciana. Olha, lindíssimo, muito bem feito, recomendo. E este aqui, comprei para presente e minha mãe adorou. Pela primeira vez em semanas, senti algo próximo de alegria. Não era felicidade plena. A ferida de Diego ainda sangrava aberta no meu peito. Mas era um começo. Senhor. Edmundo também começou a me levar para os bailes que aconteciam aos sábados no salão principal. Eu resistia no início, achando ridícula a ideia de uma viúva de 68 anos dançando num asilo. Mas quando ele me estendeu a mão pela 3ª vez, aceitei. Não sei se ainda lembro como dançar, disse enquanto ele me conduzia para a pista improvisada. Os pés lembram. Ele sorriu. É como andar de bicicleta. E ele tinha razão. Ao som de músicas antigas, Altemar Dutra, Aguinaldo Raiol, Roberto Carlos, meus pés encontraram o ritmo que Jorge e eu dançávamos décadas atrás. Não era romântico. Sr. Edmundo era apenas um amigo gentil, mas era humano, era conexão, era vida. Uma noite, após um desses bailes, sentamos no jardim sob as estrelas. Marlene, disse Sr. Edmundo, quando você chegou aqui há 1 mês, achei que você não sobreviveria. Estava destruída, quebrada. E agora? Perguntei. Agora vejo uma mulher lutando. Ainda ferida, ainda triste, mas lutando.
E isso é o que importa. Olhei para as estrelas, pensando em como a vida pode mudar drasticamente em tão pouco tempo. Um mês atrás eu tinha uma casa, uma ilusão de família, uma vida previsível. Agora eu tinha um quarto de asilo, uma batalha legal pela frente e, ironicamente, mais amigos verdadeiros do que tive em anos. Obrigada, Edmundo, disse, pegando sua mão enrugada, por não me deixar morrer aqui. A gente sobrevive junto, Marlene. É assim que funciona. 6 semanas após minha chegada forçada ao Lar Esperança, Doutora Teresa me chamou para uma reunião em seu pequeno escritório improvisado numa sala do asilo. Ela havia trabalhado incansavelmente reunindo documentos, conversando com cartórios, investigando a venda da minha casa. Marlene, tenho boas e más notícias, começou ela, ajeitando os óculos vermelhos enquanto abria uma pasta volumosa. A má notícia é que a venda da sua casa foi realmente efetivada. Legalmente, no papel, tudo parece estar em ordem. Meu coração afundou. Então, perdi minha casa para sempre? Espera, deixa eu terminar. A boa notícia, e é uma notícia muito boa, é que consegui provar que a procuração usada na venda é fraudulenta. Ela colocou 2 documentos lado a lado na mesa. Olha aqui. Esta é a procuração que Diego apresentou ao cartório, dando a ele poderes para vender sua casa. E esta aqui é sua verdadeira assinatura em documentos antigos que consegui no banco. Olhei para os papéis. Mesmo para meus olhos leigos, a diferença era visível. A assinatura na procuração era parecida, mas claramente falsificada. Os loops do meu nome estavam errados, a pressão da caneta diferente. Um perito grafotécnico já analisou, continuou doutora Teresa. A conclusão é inequívoca. Essa procuração é falsa. Você nunca assinou isso, Marlene. Mas como Diego conseguiu fazer a venda então? Porque cartórios às vezes não verificam com o rigor necessário, especialmente quando se trata de transações familiares. O nome dele como seu filho, a procuração parecendo legítima, passaram sem questionar. Ela pegou outro conjunto de papéis. Além disso, encontrei algo mais. A Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, tem proteções específicas contra a exploração financeira de pessoas acima de 60 anos. O artigo 99 estabelece crime de apropriação indébita quando alguém se apropria de bens de idoso. Isso significa que Diego não só cometeu falsificação de documento, mas também o crime de apropriação indébita contra a idosa vulnerável. São crimes graves, Marlene. Ele pode ir preso. A notícia deveria me alegrar, mas senti apenas um vazio no peito. Prender meu filho na cadeia. Mesmo depois de tudo que ele me fez, a ideia me doía profundamente. Doutora, Teresa deve ter percebido minha expressão porque colocou a mão sobre a minha. Sei que é difícil, mas você precisa decidir. Quer justiça ou quer continuar sendo vítima? Quero minha casa de volta, respondi. E foi a primeira vez que disse isso com convicção absoluta. Quero o que é meu. Então vamos lutar. Já preparei toda a petição inicial. Vou protocolar ainda hoje uma ação de anulação da venda por vício de consentimento e falsificação documental. Também vou pedir tutela de urgência para bloqueio dos valores que Diego recebeu. Nos dias seguintes, o processo judicial começou a se desenrolar. Doutora Teresa conseguiu uma liminar rápida de um juiz sensível a casos de vulnerabilidade de idosos. As contas bancárias de Diego foram bloqueadas. A nova escritura da casa foi suspensa. E ele foi oficialmente notificado da ação judicial. Foi senhor Edmundo quem estava comigo quando recebi a notícia de que Diego havia tentado me ligar, pela primeira vez em 6 semanas. Irmã Luciana veio até o jardim onde estávamos sentados. Dona Marlene, seu filho está no telefone. Quer atender? Olhei para senhor Edmundo, que segurou minha mão encorajadoramente. É sua decisão. Fui até o escritório com pernas trêmulas. Peguei o telefone com mãos suadas. Alô? Mãe, que história é essa de processo judicial? Você enlouqueceu? A voz de Diego estava alterada, nervosa, bem diferente da frieza com que me abandonou. Diego, você mandou bloquear minhas contas. Tenho contas a pagar, mãe. Tenho uma empresa para tocar. Como você pôde fazer isso?
A audácia dele me tirou o ar por um segundo. Como eu pude fazer isso? Diego, você me enganou, me trouxe para um asilo contra minha vontade e vendeu minha casa pelas minhas costas. Eu fiz aquilo para o seu bem. Você estava sozinha, deprimida. Você roubou 850 mil reais de mim. Usou apenas 18 mil para me depositar aqui e ficou com o resto. Houve um silêncio do outro lado. Depois, mãe, aquele dinheiro era necessário. Eu tinha dívidas. A empresa estava em crise. E você achou que a solução era me roubar? Não foi roubo. Você é minha mãe. Eventualmente aquele dinheiro seria meu mesmo. Eventualmente quando eu morresse, Diego. Não quando você decidisse me descartar num asilo e falsificar minha assinatura. Sua voz mudou, ficando mais suave. Manipuladora. Mãe, vamos resolver isso em família. Não precisa de advogados, de processo. Vem, vamos conversar pessoalmente. Não, minha voz saiu firme. Vamos resolver na justiça. Quero minha casa de volta. Quero meu dinheiro de volta. E quero que você pague pelo que fez. Mãe, não faz isso comigo. Sou seu filho. Você deixou de ser meu filho no dia em que me abandonou aqui como lixo. E desliguei o telefone. Enquanto o processo judicial seguia seu curso, algo inesperado estava acontecendo comigo. Eu estava florescendo. Não da noite para o dia, não de forma mágica, mas gradualmente, como uma planta que finalmente recebe água depois de uma longa seca. As manhãs no Lar Esperança ganharam uma rotina que me trazia conforto. Acordava às 7, tomava café com o Sr. Edmundo e Dona Hilda e seguia para a sala de artesanato onde passava 3 horas criando. Minhas peças estavam ficando cada vez melhores. Os bordados mais delicados, as pinturas mais elaboradas. Marlene, você não vai acreditar. Irmã Luciana entrou correndo na sala de artesanato numa manhã, segurando um tablet. Olha quantas encomendas chegaram para suas peças. Na tela, havia 23 pedidos novos. 23 pessoas querendo comprar coisas feitas por mim. Panos de prato, toalhas bordadas, capas de almofada pintadas à mão. Isso é muito, exclamei mal acreditando. Você tem talento, Marlene, e as pessoas reconhecem isso, disse Dona Beatriz, que estava ao meu lado pintando uma toalha. Bem-vinda ao Clube das Artesãs de Sucesso. Mas não era só o artesanato que estava me transformando. Aos sábados, os bailes no salão principal se tornaram meu momento favorito da semana. Sr. Edmundo era sempre meu parceiro de dança, e com o tempo, nossa amizade foi se aprofundando em algo mais delicado e especial. Marlene, ele disse numa noite, enquanto dançávamos ao som de uma valsa antiga. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode, respondi, seguindo seus passos pelo salão. Quando você olha para mim, o que vê? Um velho abandonado num asilo? Ou algo mais? Parei de dançar e olhei para aquele homem que havia me salvado do abismo mais escuro. Seus 72 anos, seus cabelos brancos, suas mãos enrugadas que seguravam as minhas com tanta gentileza. Vejo um homem que me mostrou que a vida não acaba quando somos abandonados. Vejo alguém que escolheu viver apesar de tudo. Vejo um amigo precioso. Só um amigo? Ele perguntou com um sorriso tímido. Meu coração acelerou. Fazia 3 anos desde que Jorge partiu. 3 anos desde que senti qualquer coisa próxima de atração romântica. Será que aos 68 anos, abandonada num asilo, eu tinha direito de sentir borboletas no estômago novamente? Talvez mais que um amigo, admiti em voz baixa. Edmundo sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto todo. Que bom, porque há tempos queria te dizer que você é a pessoa mais corajosa e interessante que já conheci. Nosso romance, se é que podia ser chamado assim, era doce e respeitoso. Segurar mãos durante os filmes que assistíamos na sala de TV. Tomar chá juntos no jardim enquanto o sol se punha. Pequenos gestos que, na minha idade, significavam tanto quanto grandes declarações. As terças e quintas à tarde eram reservadas para as aulas de alongamento e caminhada que irmã Luciana organizava. Eu, que havia passado anos sozinha em casa sem fazer exercício algum, agora caminhava pelo jardim do asilo,
participava de sessões de yoga adaptada para idosos, sentia meu corpo ganhando força novamente. Dona Marlene está irreconhecível, comentou a enfermeira Júlia num dia. Quando chegou aqui, estava cinza, apagada. Agora tem cor no rosto, brilho nos olhos. E era verdade. Quando me olhava no espelho, via uma mulher diferente daquela que chegou ali 2 meses atrás, destruída e humilhada. Não que a dor tivesse desaparecido. A traição de Diego ainda doía como uma ferida aberta. Mas eu estava aprendendo que dor e vida podiam coexistir. Um momento particularmente especial aconteceu quando a doutora Teresa me trouxe notícias do processo. Marlene, o perito judicial confirmou a falsificação da procuração. O juiz está inclinado a anular a venda. Isso é praticamente uma vitória. Eu deveria estar pulando de alegria, mas o que senti foi algo mais complexo. Teresa, tenho uma pergunta. Se eu recuperar o dinheiro, eu preciso sair daqui? Ela me olhou surpresa. Não é obrigada. Por quê? É que... Olhei ao redor da sala, vendo através da janela o jardim onde Sr. Edmundo regava as plantas, ouvindo as risadas de Dona Hilda conversando com seu Antônio no corredor. É que eu acho que pela primeira vez em anos eu não me sinto sozinha. Doutora Teresa sorriu com compreensão. Sabe o que é mais bonito nisso tudo, Marlene? Você descobriu que um lugar não define sua vida. São as pessoas, as conexões, o propósito. Você pode ter escolha agora. Pode ir embora ou pode ficar. Mas se ficar, será porque quer, não porque foi forçada. E ela tinha razão. O Lar Esperança, que deveria ser minha prisão e humilhação, estava se tornando meu lar de verdade. Não pela estrutura ou pela comida ou pelas instalações, mas pelas pessoas que me acolheram, me ajudaram a me levantar, me mostraram que velhice não é fim, é apenas outra fase. 6 meses. Exatos 6 meses desde aquele dia terrível, em que Diego me enganou com a promessa de uma viagem e me abandonou no Lar Esperança. Mas eu não era mais a mesma Marlene que chegou ali destruída e quebrada. Era uma manhã de quinta-feira quando a doutora Teresa apareceu no asilo com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Estava tentando manter a compostura profissional, mas seus olhos brilhavam de forma diferente. Marlene, pode vir comigo ao escritório? Preciso te mostrar algo importante. Deixei meu bordado de lado e a segui, com o Sr. Edmundo vindo logo atrás. Ele havia se tornado minha âncora emocional nos últimos meses, e eu sabia que precisaria dele para o que quer que viesse a seguir. No escritório de irmã Luciana, doutora Teresa abriu sua pasta e colocou um documento oficial sobre a mesa. O cabeçalho dizia: Sentença judicial. O juiz acaba de proferir a sentença, Marlene. E nós ganhamos. Ganhamos tudo. Meu coração parou por um segundo. Ganhamos? Deixa eu ler a parte principal. Ela ajustou os óculos. Julgo procedente o pedido para declarar nula a venda do imóvel registrado na matrícula 45.789, tendo em vista que a procuração apresentada pelo réu Diego Ferreira Santos é comprovadamente falsa, conforme atestado pelo laudo pericial grafotécnico de FLS. 187, 192. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto antes mesmo que ela terminasse. Continua. Condeno o réu a restituir à autora Marlene Santos Ferreira a quantia de 850 mil réis, 850 mil reais, corrigida monetariamente desde a data da venda fraudulenta, acrescida de juros de mora de 1% ao mês. Com a correção e os juros dos últimos 6 meses, doutora Teresa sorriu. Estamos falando de aproximadamente 950 mil reais que Diego terá que devolver para você. Sr. Edmundo apertou minha mão. Você conseguiu, Marlene. Mas tem mais, continuou doutora Teresa. O juiz também aplicou uma multa por má-fé no valor de 100 mil reais que Diego terá que pagar aos cofres públicos e determinou que o Ministério Público investigue possível crime de estelionato e apropriação indébita contra a idosa. Ele vai ser processado criminalmente? Perguntei, sentindo um aperto no peito apesar de tudo. Sim, o juiz enviou os autos para o Ministério Público. Diego pode responder criminalmente e pegar de 2 a 5 anos de prisão. Deveria sentir triunfo, alegria pura.
Mas o que senti foi uma mistura complexa de justiça, feita, e tristeza profunda. Aquele era meu filho. O menino que criei, que embalei quando era bebê, que ensinei a andar, a ler, a ser homem de bem. Quanto tempo Diego tem para devolver o dinheiro? Perguntou o Sr. Edmundo, sempre prático. 15 dias. Se não pagar, teremos que penhorar bens dele. Irmã Luciana, que havia ficado em silêncio até então, falou suavemente. Dona Marlene, isso significa que a senhora pode ir embora daqui quando quiser. Pode comprar uma casa nova, reconstruir sua vida. Olhei ao redor daquele pequeno escritório, pensando no quarto número 12 que havia se tornado meu refúgio, na sala de artesanato onde redescobrir a minha criatividade, no jardim onde Sr. Edmundo e eu caminhávamos todas as tardes, no salão onde dançávamos aos sábados. E se eu não quiser ir embora? Perguntei em voz baixa. As 3 pessoas no escritório me olharam surpresas. Quero dizer, posso ficar aqui mesmo recuperando o dinheiro? Posso escolher ficar? Doutora Teresa sorriu com ternura. Marlene, com quase R$1 milhão, você pode fazer o que quiser. Pode ficar aqui como residente que paga integralmente. Pode comprar uma casa e só vir para visitas. Pode viajar o mundo. É sua escolha. Nos dias seguintes, a notícia da sentença se espalhou pelo asilo. Os residentes me cumprimentavam, felizes por uma de nós ter vencido contra o abandono e a exploração. Dona Hilda organizou uma pequena festa no refeitório para comemorar. Você deu esperança para todos nós, disse seu Antônio, levantando um copo de suco em brinde. Mostrou que idosos não são descartáveis, que temos direitos, que podemos lutar. Mas a verdadeira conversa importante aconteceu 3 dias depois da sentença, quando o Sr. Edmundo me chamou para caminhar no jardim ao pôr do sol. Marlene, preciso te perguntar algo. Ele começou, visivelmente nervoso. Com todo esse dinheiro recuperado, você vai me deixar? Parei de andar e segurei suas mãos. Edmundo, nos últimos 6 meses você me salvou. Me deu razão para levantar da cama. Me mostrou que ainda posso ser feliz, que ainda posso sentir. Por que eu iria embora agora? Porque você pode ter qualquer vida que quiser. E eu sou apenas um velho abandonado num asilo. Você é o homem mais gentil e corajoso que conheço. E se ficar aqui significa estar perto de você, então é aqui que eu quero ficar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sério? Sério. Vou usar parte do dinheiro para ficar aqui confortavelmente. Outra parte vou investir para ter renda. E o resto... Sorri. O resto quero usar para melhorar este lugar. Reformar os quartos, comprar equipamentos novos, ajudar outros residentes que não têm recursos. Você tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em anos, tenho certeza absoluta de algo. Foi numa tarde de segunda-feira, exatamente 2 dias antes do prazo final para Diego devolver o dinheiro, que irmã Luciana veio me procurar na sala de artesanato com uma expressão preocupada. Dona Marlene, seu filho está aqui, pediu para falar com a senhora. Senti meu estômago revirar. 6 meses. 6 meses desde que ele me abandonou aqui. E agora aparecia justo quando a justiça o obrigava a devolver tudo. Sr. Edmundo, que estava ao meu lado ajudando a organizar linhas de bordado, segurou minha mão. Quer que eu vá com você? Por favor. Respondi, grata por não ter que enfrentar aquilo sozinha. Irmã Luciana nos levou até a sala de visitas, o mesmo lugar onde Diego havia me deixado 6 meses atrás. Ele estava lá, de pé perto da janela, visivelmente diferente do homem confiante que me trouxe. Suas roupas, antes sempre impecáveis, estavam amassadas. Tinha olheiras profundas e havia emagrecido. Quando me viu entrar com o Sr. Edmundo, algo passou por seu rosto. Surpresa, talvez até indignação ao ver que eu não estava sozinha. Mãe, ele começou, dando um passo na minha direção. Pode ficar aí, disse firmemente, sentando numa cadeira com o Sr. Edmundo ao meu lado. Diga o que veio dizer. Diego passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que ele tinha desde criança quando estava em apuros. Mãe, precisamos conversar sobre essa sentença. O juiz não entendeu a situação correta. Não entendeu que você falsificou minha assinatura? Não entendeu que me roubou R$850 mil?
Não entendeu que me abandonou num asilo depois de me enganar com mentiras? Não foi bem assim. Eu estava tentando te ajudar, te colocar num lugar com estrutura. Me roubando no processo? Senhor. Edmundo interveio com voz calma, mas firme. Usando apenas 18.000 dos 850.000 que pegou, Diego me olhou com raiva mal disfarçada. E quem é esse aí, mãe? Seu novo namoradinho. Veio pro asilo e já arrumou um velho para te sustentar? A crueldade daquelas palavras me fez levantar imediatamente. Não fale assim do Edmundo. Ele me ajudou quando você me destruiu. Ele ficou ao meu lado quando você me abandonou. Olha, chega de drama. Diego mudou de tática, sua voz ficando mais suplicante. Vim aqui para resolver isso em família, sem advogados, sem tribunal. Mãe, eu não tenho como pagar 950 mil reais em 15 dias. Simplesmente não tenho. E onde está o dinheiro da venda da minha casa? Ele desviou o olhar. Usei para pagar dívidas da empresa, reformar minha casa, investimentos que não deram certo. Você gastou tudo? Em 6 meses? A indignação me fez tremer. Eu tinha contas, compromissos, e a Patrícia queria reformar a cozinha, fazer uma piscina nova. Patrícia! Repeti o nome da mulher que nunca gostou de mim. E onde ela está agora? Diego ficou em silêncio, e foi resposta suficiente. Ela te deixou, não foi? Senhor Edmundo concluiu. Quando o dinheiro acabou e os problemas legais começaram, ela foi embora. Isso não é da sua conta, velho! Diego explodiu. Mãe, eu vim aqui te pedir, te implorar que retire esse processo. Você vai me destruir. Vão penhorar minha casa, meu carro, tudo. Posso até ir preso. E eu deveria ter pena de você? Minha voz saiu mais fria do que eu mesma esperava. Você teve pena de mim quando me enganou? Quando me trouxe para cá achando que era uma viagem? Quando me viu implorar para voltar para casa e me abandonou mesmo assim? Eu sou seu filho. Você não pode fazer isso comigo. Você deixou de ser meu filho quando escolheu me roubar ao invés de me amar. Respondi, ecoando as palavras que já havia dito a ele pelo telefone. Diego mudou de tática novamente, agora partindo para a chantagem emocional. Mãe, pensa bem. Se você me processar criminalmente, seu único filho vai para a cadeia. Você quer carregar esse peso? Quer ser a mãe que prendeu o próprio filho? Você quer ser o filho que roubou e abandonou a própria mãe? Rebati. Tudo bem, tudo bem. Ele levantou as mãos em rendição falsa. Vamos fazer um acordo. Eu devolvo o dinheiro, mas de forma parcelada. Digamos, 10.000 por mês durante os próximos anos. 10.000 por mês? Senhor Edmundo fez as contas rapidamente. Isso levaria mais de 8 anos para pagar. Diego, você roubou quase 1 milhão da sua mãe e quer parcelar em 8 anos? É o que eu posso fazer. Não tenho dinheiro líquido. Então venda sua casa. Respondi simplesmente. Venda seu carro. Venda tudo o que comprou com meu dinheiro roubado. O rosto de Diego ficou vermelho de raiva. Você quer me ver na rua? Quer destruir sua própria família? Você destruiu nossa família quando me traiu, Diego. Eu só estou buscando justiça. Ele me olhou com um ódio que nunca pensei ver nos olhos do meu filho. Você vai se arrepender disso, mãe. Vai ficar velha e sozinha e vai querer minha ajuda. Mas eu não vou estar lá. Eu já estou velha e descobri que sozinha é melhor do que traída. Diego saiu batendo a porta. Depois que Diego saiu batendo a porta, ficamos em silêncio por longos minutos. Senhor Edmundo segurou minha mão enquanto as lágrimas desciam pelo meu rosto. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, depois de 6 meses, eu havia dito tudo o que precisava dizer ao meu filho. Você foi muito corajosa, sussurrou Edmundo. Eu fui mãe durante 42 anos, respondi, enxugando as lágrimas. Hoje, pela primeira vez, escolhi ser apenas Marlene. Nos dias seguintes, Diego não cumpriu o prazo judicial. Como esperado, Doutora Teresa iniciou o processo de penhora de bens. A casa que ele havia comprado com meu dinheiro roubado foi a primeira a ser leiloada judicialmente. O valor arrecadado, somado à penhora do carro e outros bens, conseguiu cobrir quase todo o valor devido. 3 semanas após nossa última conversa, recebi a notícia de que Diego havia sido obrigado a se mudar para um apartamento alugado pequeno. Patrícia havia oficializado o divórcio
e levado metade do pouco que restou. Ele estava sozinho, sem casa própria, sem carro, enfrentando o processo criminal. Parte de mim, a parte que foi mãe por tantos anos, sentiu uma pontada de dor. Mas a Marlene que renasceu nos últimos meses sabia que aquilo não era crueldade minha. Era consequência das escolhas dele. Com o dinheiro recuperado, tomei decisões que mudaram não só minha vida, mas a vida de todos no Lar Esperança. Numa reunião com a irmã Luciana e o conselho administrativo do asilo, apresentei minha proposta. Quero doar R$300 mil para reformar completamente esta instituição, anunciei. Novos colchões para todos os quartos, pintura nova, equipamentos médicos modernos, uma biblioteca, melhorias no jardim. Irmã Luciana ficou com os olhos marejados. Marlene, isso é muito generoso. Não é generosidade, é gratidão. Este lugar me salvou quando eu estava quebrada. Agora é minha vez de retribuir. Também contratei doutora Teresa em tempo integral como advogada residente do asilo para ajudar outros idosos que enfrentassem situações de exploração familiar. Quantas Marlenes existem por aí sofrendo em silêncio? Perguntei a ela. Quantos idosos sendo roubados pelos próprios filhos sem saber que podem lutar? Com o restante do dinheiro, fiz investimentos seguros que me garantiriam renda mensal confortável pelo resto da vida. Não precisaria depender de ninguém nunca mais. Mas a decisão mais importante foi sobre onde viver. Quando todos esperavam que eu comprasse uma casa e saísse do asilo, convoquei uma reunião especial. Decidi que vou ficar aqui no Lar Esperança. Anunciei para a Sr. Edmundo, Dona Hilda, seu Antônio e outros amigos que fiz. Não porque sou obrigada, mas porque escolho. Vocês se tornaram minha verdadeira família. Sr. Edmundo me abraçou com lágrimas nos olhos. Aos 72 anos, ele havia encontrado companhia e amor. E eu, aos 68, havia encontrado liberdade. Também revisei completamente meu testamento. Diego, que antes era meu único herdeiro, foi completamente removido. No Novo Testamento, deixei 50% do meu patrimônio para o Lar Esperança. 30% dividido entre instituições de apoio a idosos, vítimas de violência familiar. E 20% para Sr. Edmundo, o homem que me mostrou que amor verdadeiro não abandona. 6 meses após aquela última conversa com Diego, ele tentou me contatar uma última vez. Irmã Luciana me avisou que ele estava no telefone. Quer atender? Ela perguntou. Pensei por um longo momento. Não tenho mais nada a dizer a ele. E era verdade. Diego havia feito suas escolhas, e eu havia feito as minhas. Ele escolheu ganância, traição e abandono. Eu escolhi dignidade, justiça e recomeço. Naquela noite, durante o baile semanal no salão, dancei com o Sr. Edmundo ao som de uma música antiga que meu falecido marido Jorge adorava. Olhei ao redor e vi meus amigos. Dona Hilda rindo alto de uma piada de seu Antônio, Dona Beatriz mostrando seus novos bordados, Irmã Luciana supervisionando tudo com seu sorriso gentil. Sabe o que é engraçado? Disse a Edmundo enquanto dançávamos. Diego me trouxe aqui para me destruir, para me descartar como lixo. Mas acabou me dando o maior presente. Uma nova família, um novo propósito, uma nova vida. E um novo amor? Ele perguntou timidamente. Sorri, apoiando minha cabeça em seu ombro. E um novo amor. A história de como fui enganada e abandonada pelo meu filho deveria ter sido meu fim. Mas se tornou meu recomeço. Aprendi que família não é definida por sangue, mas por quem fica ao seu lado nos momentos difíceis. Aprendi que dignidade não tem idade. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para lutar, para viver. Diego perdeu uma mãe, uma fortuna e sua reputação. Eu perdi um filho, mas ganhei liberdade, justiça e uma família escolhida por amor, não por obrigação. E se tivesse que escolher novamente, escolheria exatamente o mesmo caminho.